Minha prima Damaris conversava comigo sobre a expressão fé líquida. Eu até prometi que escreveria sobre o assunto, mas enquanto eu não escrevo, coisa que eu não fiz ainda por questão de tempo, enquanto eu não escrevo, vou gravar aqui um rápido vídeo falando sobre isso. É que esse papo de fé líquida tem a ver com tudo mais que é líquido nessa pós-modernidade, essa liquidez lá do Zygmunt Bauman, né? Os valores são líquidos, o amor é líquido. E a impressão que temos quando lemos autores assim é de que nós falhamos na ideia de construção da individualidade. É porque aí eu volto ao iluminismo, Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, a construção da individualidade. Ótimo, tudo muito legal e importante e necessário, sem dúvida alguma. Não estou dizendo que não seja, mas parece que nos últimos 30, 40 anos nós fundamos a época do desejo. Se até os anos 80, até a década de 1970, época de Foucault, se até aquela época havia uma sociedade da disciplina, a sociedade atual é a sociedade do sucesso, do desempenho, do desejo, das metas, do sonho. É a época em que o sujeito virou o patrão de si mesmo e cheio de desejos, e muita gente agora está pedindo ao Papai Noel, ou quem sabe até ao aniversariante, um próximo ano cheio de sucesso. Nada errado nisso, mas é que é importante nós entendermos o que está acontecendo conosco. Estamos vivendo a época do desejo. E o que significa isso? Significa dizer que o que importa é o que eu desejo, é o que eu acho e o que eu penso e pronto, acabou. Isso está sendo tão neurótico ultimamente que nós estamos fazendo o outro desaparecer. O outro não existe mais. E numa sociedade em que o outro desaparece, o eu surta ou fica neurótico, às vezes até meio psicótico, vai? Porque eu preciso conviver com quem discorda de mim. Eu preciso conviver com o outro. Eu preciso discordar do outro, mesmo sem odiar o outro. Discordar dele não significa que eu tenha que deixar de amar esse outro. Claro, eu preciso conviver com o outro e preciso que ele discorde de mim. Uma sociedade que só quer dialogar com quem concorda, essa sociedade não quer um outro, quer um espelho. É uma sociedade narcísica, narcisista, que não quer conviver com outros, quer ficar apenas admirando a própria inteligência, admirando a própria beleza e admirando, puxa, como eu tenho ideias legais para o país, puxa, como que a ideia que eu faço de Deus é a melhor do mundo. Uma sociedade que não quer enxergar o outro, uma sociedade que quer enxergar espelhos. Os outros, os que se atrevem a serem outros, são dignos de todo o meu ódio e devem ser eliminados por mim. Uma sociedade que não enxerga nada além de espelhos. Uma sociedade que só quer ouvir a própria voz. E o que é assustador, é que isso está acontecendo, inclusive, em relação à fé. Porque Deus é o grande outro. Em que sentido Deus é o grande outro? Lacan fala isso. Deus é o grande outro. Porque Deus, seja como um Deus real ou um Deus simbólico para alguns, Deus é tão outro que está fora da existência, fora do espaço, fora do tempo, fora da linguagem. Ele é tão outro que ele nem existe, ele é o Yahvé, aquele que é. Deus é tão outro que está além da minha capacidade de falar o nome dele, de tão outro que ele é. Um Deus tão outro assim, está tão acima de mim, que me vê como verme. O problema é que ele me ama, né? Essa é a questão. Não sei o que eu fiz para que ele me amasse, mas ele me ama. Um Deus tão grande assim, discorda de mim o tempo todo. Sempre há coisas que eu tenho que fazer para melhorar.
Sempre há coisas que eu possa fazer para melhorar, porque um Deus tão infinito, tão poderoso, sempre discordará de mim, ainda que me ame. Um Deus que não me esfrega na parede não é Deus. Não que ele deixe de me amar, mas Deus tem que ser alguém que discorda de mim. O que acontece é que a sociedade criou um Deus à sua imagem e semelhança. Um Deus à sua imagem e semelhança. A sociedade não quer Deus. As pessoas não querem Deus. Elas querem espelhos. E aí nós voltamos ao narcisismo. Eu quero um Deus que concorde comigo. Ou melhor, eu quero criar um Deus à minha imagem e semelhança. Se a Bíblia diz que Deus criou o homem, na fé líquida, cada um cria Deus do seu jeito. É a customização de Deus. E cada um tem um Deus para responder aos seus próprios interesses. Ninguém quer saber a opinião do outro, ninguém quer ler os textos, ninguém quer nada disso. As pessoas querem sentir aqui dentro do coração. E nem leem a Bíblia que diz que enganoso é o coração do homem. Uma fé líquida é essa, em que as igrejas estão lotadas de gente que vai lá para adorar a si própria. Nós estamos cantando músicas para adorarem os nossos próprios desejos e queremos um Deus que nos sirva, um Deus gênio da lâmpada. E tudo isso, inclusive, está atrelado a um mundo midiático, a propagandas, ao capitalismo. Tudo isso está associado a um universo que nos convence o tempo todo de que somos celebridades. Todos nós temos a nossa vida nas redes sociais, somos celebridades. Esse mundo que não é mais dividido em rainhas e súditos. Hoje, todos somos reis e rainhas. Todos somos celebridades. E aí o galã da telenovela fala que vai seguir o desejo do coração, vai fazer o que o coração manda. Aí de repente alguém canta uma música dizendo que é só crer que vai acontecer. É só pensar positivo que vai dar tudo certo. Acontece que esse modo de pensar, essa sociedade fundamentada no desejo, essa sociedade em que cada um fabrica inclusive Deus do seu jeito, acaba usando a própria ideia de Deus para justificar o próprio ódio, para justificar o próprio preconceito, para justificar a própria ignorância. E as pessoas estão fabricando seus próprios deuses e dizendo que esses deuses que elas fabricam são o Deus da Bíblia. Há uma enorme diferença entre essa customização sobre Deus e aquilo que a igreja do século I dizia. Enorme diferença. Tempos de fé líquida. Não estou dizendo que as pessoas devam deixar de ir à igreja. Eu só estou dizendo que temos que parar para pensar sobre isso. Nós temos que entender que um Deus que não discorda de nós nada mais é do que o próprio ressoar da nossa própria voz fantasiada de Deus.